Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso curso de Programação Python. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a função lambda, a parte 1, que nós vamos fazer uma pequena introdução da sua utilização e das vantagens e desvantagens da função lambda. Serão 7 partes, nas duas últimas nós vamos resolver alguns exercícios para fixar bem o nosso aprendizado, ok? Muito bem, nós já vimos até agora, durante o nosso aprendizado dos vídeos anteriores, o que são as funções internas do Python, como print, len, type. Nós já vimos a função interna range, muito utilizada em programação em Python, e no nosso curso será muito utilizada. É interessante que você aprenda a sintaxe e a utilização da função range de forma adequada. Nós vimos a diferença conceitual entre funções internas e métodos. É interessante que você também entenda a diferença conceitual para você poder fazer referência a métodos e funções internas de forma adequada. Nós vimos como definir nossas próprias funções com a instrução def, e agora nós vamos aprender a definir nossas funções lambda. Essas funções lambdas são funções em linha, ou seja, são funções que são invocadas numa linha de execução para fazer a transformação de alguns dados e continuar o processamento naquela mesma linha. Ela é chamada dentro de uma linha, executada naquele momento para transformar algum dado, uma lista, por exemplo, que nós queiramos transformar os seus dados, seus itens, e retornar uma nova lista. Nós usamos as funções anônimas lambdas. Se nós quisermos fazer um filtro de uma lista, nós usamos as funções anônimas lambdas e assim por diante. Nós vamos aprender como fazer isso durante os vídeos que nós vamos tratar da função anônima lambda. E como nós usamos a função anônima lambda? Nós usamos a palavra-chave, a palavra reservada lambda, indicando ao processador do Python, ao interpretador do Python, que nós vamos iniciar um processamento de uma função anônima. Nós passamos, então, alguns argumentos para a expressão, para que eles sejam processados, e uma função lambda sempre retorna um valor para o ponto onde ela foi chamada. Tranquilo? Numa função definida pelo usuário, não. Ela nem sempre retorna um valor. Nós podemos definir uma função onde ela recebe ou não alguns argumentos, faz algum processamento e retorna ou não algum resultado daquele processamento para o ponto onde ele foi chamado, onde aquela função foi chamada. A função lambda não necessariamente precisa de argumentos, mas sempre vai ter um retorno do processamento. Tranquilo? Como nós podemos usar, então, a função lambda? Você vai lembrar do vídeo anterior que nós usamos a palavra reservada def para poder definir uma função. Nós damos um nome para essa função, indicamos quais são os parâmetros que serão recebidos pela função e fazemos, então, o retorno de um resultado de um processamento. Então, se eu definir aqui essa função def_soma, eu posso invocar a função soma simplesmente passando os argumentos A e B para ela, que seria os argumentos 1 e 2. Ele está esperando um valor numérico? Não sei. Ele ali, se nós somarmos o valor de A e B e forem, por exemplo, A e B, dois strings, ela vai concatenar aquelas strings, vai juntar uma string na outra e retornar uma string maior com aquelas duas strings dentro desse retorno. Ok? Um número, por exemplo, se nós utilizarmos o número, ele vai somar, fazer exatamente o que foi pedido para ele fazer, retornar a soma de A mais B. Então, só para exemplificar, se nós colocarmos isso aqui como sendo duas strings, ele vai fazer exatamente o que foi pedido. Vai fazer a string 1, que tem o número 1 com o espaço, concatenado com a string que tem o número 2. Ok? Isso não são números. Nossos vídeos anteriores nós já vimos a diferença entre cadeia de caracteres ou string de valores numéricos. Ok? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, volte aos vídeos anteriores para você ter certeza e entender do que nós estamos falando. E uma função lambda, então? Vamos fazer essa mesma função def_soma agora de forma que ela seja um lambda, uma função anônima, uma função onde vai ser executada naquela linha, ok? Com os parâmetros já passados para ela. E como eu faço isso? Eu vou definir a minha função lambda dizendo que ela vai ter dois parâmetros, então ela vai fazer o processamento, a expressão de cálculo de processamento daqueles parâmetros somando o A mais B.
E em seguida eu já estou invocando aqui essa função, já passando para ela os parâmetros necessários. Se eu não fizer a passagem dos parâmetros, ele só vai identificar que eu criei uma função lambda que tem dois argumentos a serem passados para ela, A e B. Tranquilo? Então aqui no caso eu já vou passar os dois argumentos para essa função, 1 mais 2, e passar, e ele vai fazer a soma para mim. Observe que eles são praticamente iguais, só que eu dei um nome para a função soma e aqui eu fiz o processamento direto. Há uma outra maneira de utilização da expressão lambda, que é você atribuindo a expressão a uma variável, a um objeto do Python. Neste caso aqui, ela vai ter um nome, ok? Fica meio contraditório. Se é uma função anônima, por que eu vou atribuir essa função a uma variável que vai ter um nome para poder invocar a função lambda? Aí fica a seu critério a utilização desses artifícios dependendo do uso. Há utilização? Sim, há utilização. Há momentos que você vai utilizar dessa forma, ok? Mas se ela é uma expressão anônima, lambda, que é em linha, que vai ser utilizada apenas uma vez, não faz muito sentido você dar um nome para ela. Você utiliza simplesmente ela no momento do seu código que vai ser necessário, e então ela vai desaparecer daquele momento, porque uma das definições ou das utilizações mais próprias do lambda é utilizar em uma linha e apenas uma vez. Se for utilizada em várias vezes no seu código, então é melhor você definir uma função sua para que ela seja invocada e faça o processamento necessário. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou atribuir essa função lambda a uma variável, a um objeto chamado soma. E esse objeto soma vai se comportar agora como uma função nomeada, onde eu executo ela, onde eu invoco ela, colocando os parênteses ao final dela. Então, vamos definir essa função. E para eu invocar essa função, eu simplesmente invoco com o nome dela e, entre parênteses, os argumentos necessários para que ela seja executada. Tranquilo? E ela fez exatamente o que foi solicitado que ela fizesse, somou os números 2 e 8. Se fosse dois caracteres, da mesma forma, seriam concatenados. Beleza? Muito bem, eu posso então fazer também isso aqui, como eu faria com a função definida pelo usuário ou qualquer função do Python. Posso juntar uma mensagem qualquer, imprimindo com o resultado em seguida. E eu posso ainda, ao invés de definir uma função anônima, dar um nome para ela e chamar essa função, a maneira mais prática e mais utilizada do Lambda é dessa forma. Na linha, eu chamo o Lambda fazendo o processamento que eu quero, passando os argumentos para que ela faça o que ela foi proposta a fazer. No caso aqui, ela está fazendo uma subtração de A por B. Tranquilo? E quais são os parâmetros A e B? O 3 e 2 que foram informados como argumentos para a chamada da função. E ela então me traz o resultado esperado, que é a subtração de A menos B. Ok? E aqui mais um exemplo da função lambda, onde eu estou fazendo uma potência de 3 do número 2. E ele faz então a potência de 2 por 3, que me dá igual a 8. Avançando um pouco mais, nós podemos também, como nós fazemos na função definida pelo usuário, nomear as variáveis e nós podemos dar valores, atribuir valores padrão para aquela variável, caso não sejam informados os argumentos necessários. Aqui no caso, eu definir um objeto soma, onde receberá uma expressão lambda, onde terá 3 argumentos a serem passados. Caso eles não sejam passados, somente o C receberá 1 como um padrão, todos os outros será 0 como padrão, caso eles não sejam informados. Então, eu vou somar esses valores, esses argumentos que foram passados uns com os outros. Então, definir a função soma. Aqui eu vou passar em uma ordem arbitrária qualquer cada um dos argumentos. Eu identifiquei quem é cada um dos argumentos, C, B e A, não necessariamente na ordem que eles foram estabelecidos na definição da função, e ele faz para mim a soma tal qual foi solicitado. No caso, se eu passar somente o 2, ele vai me trazer o resultado. O C, caso não fosse passado, seria 1. Ele foi passado como 2. E os outros 2 foram atribuídos 0 a cada um deles, e foi feito então a soma dos 3 argumentos, que dá 2. E se eu não passar nenhum, o resultado vai ser 1, porque o C apenas recebe um valor caso nenhum valor fosse informado. Ok? Avançando um pouco mais,
Nós podemos, então, fazer uma função lambda com uma condição. Observe aqui que a função lambda sempre vai ter um retorno, ok? Então, neste caso aqui, caso a função lambda receba o x, ele vai imprimir par, e somente se a condição for satisfeita, ou seja, se o x dividido por 2 tiver resto igual a zero. Então, se o x dividido por 2 tiver o resto igual a zero, ele vai imprimir para mim, retornar o par, ok? E caso contrário, esse else aqui, se o resto da divisão do x por 2 não for igual a zero, então ele vai me dizer que é um número ímpar, ok? Então, vamos definir essa função, Ctrl Enter, e aqui vamos chamar para o ímpar para o número 2. Vamos ver o que ele faz aqui. Par. E vamos ver o número 3. Então, ele fez o seguinte, recebeu o x, verificou se o x dividido por 2 é o resto igual a zero. Caso seja verdadeiro essa condição, ele vai me imprimir par. Caso contrário, else, ele vai imprimir o ímpar. Nós vamos ainda ver alguma coisa sobre expressões condicionais, mas aqui dá para você ter uma ideia mais ou menos de como as expressões condicionais funcionam. Tranquilo? É dessa forma. Você faz uma verificação, retornando um valor caso aquela condição seja satisfeita. Nós podemos também fazer um if e else aninhados, condições aninhadas uma atrás da outra, verificando se os valores correspondem a determinada condição e imprimindo ou retornando o resultado dependendo daquela condição. Isso a gente pode fazer várias e várias vezes. Observe aqui que a sintaxe para um lambda com if e else aninhado é desta maneira, tem os argumentos, o valor 1 será retornado se a condição, e a próxima condição aqui for verdadeira, se não, ele faz uma verificação de uma segunda condição, retornando um segundo valor caso aquela segunda condição seja verdadeira. E se não, se essa segunda condição não for verdadeira, ele vai retornar o valor 3. E assim sucessivamente. Você pode fazer um else novamente para esse if aqui, fazendo um valor 4 e assim por diante. Observe que eu coloquei os parênteses aqui apenas para informar que é uma expressão aninhada de uma condição que eu estou verificando. Não necessariamente você precisa colocar esses parênteses. Aqui no nosso exemplo, nós não colocamos o parênteses. Nós estamos fazendo exatamente aquela verificação ali, se é par ou ímpar. Mas observe que no if else aqui, no else aninhado, agora eu estou fazendo uma nova verificação. Se o número for igual a zero, eu vou imprimir zero. Por quê? Porque se eu verificar aqui se o número zero é ímpar ou par, ele vai me dizer que esse número, ok, que o zero é um par. E o zero não é par nem ímpar, nós sabemos disso. Ou será que você não sabia? Mas sabendo que o zero não é par nem ímpar, eu tenho que fazer a verificação se o zero foi passado como argumento. Então, nesse caso, eu fiz um if else aninhado, seria, no caso, um lambda com várias condições aninhadas, juntas umas das outras, para verificar se é ímpar, par ou zero, inclusive. Então, nesse caso aqui, a minha primeira verificação foi, ao receber o parâmetro, o argumento x, eu verifico se ele é igual a zero. Caso seja igual a zero, eu vou imprimir ou retornar o zero, ok? Caso contrário, aí eu verifico agora se ele é par ou ímpar. Retorno o par se o resto da divisão por 2 for igual a zero, se não, eu retorno o ímpar, que ele não vai ser nem zero nem par, tranquilo? Então agora, ao executar ele deu par de novo porque eu não executei essa linha. Então eu tenho que executar essa linha para que ele possa colocar uma nova definição de par ou ímpar dentro desse objeto, e em seguida eu faço a execução novamente, e agora ele me torna o valor correto, ok? Para o 2 o par, e para o 9 o ímpar, ok? Quais são os prós e contras, então, da utilização do lambda?
Para operações lógicas simples, que são fáceis de entender, são bem tranquilas de você bater o olho, ver o que aquela função lambda faz, é interessante a utilização da função lambda. Ela também torna o código mais legível, você não precisa sair atrás da definição da função, do local onde aquela função foi definida para você entender o código dela. Naquele momento ali, você consegue fazer a manutenção do seu código sem precisar sair procurando a função onde ela foi definida. E quando essa função é utilizada apenas uma vez, como eu disse antes, você utiliza a função lambda. Se em vários pontos do seu programa você for utilizar a função lambda, é interessante você definir uma função que ela seja chamada para o seu próprio nome ou atribui uma função lambda a um nome qualquer, a um objeto qualquer, para que ela seja invocada como nós vimos ali na função para o ímpar, por exemplo. Ok? Contras. A função anônima é mais lenta que uma compreensão de listas. A compreensão de listas, nós fazemos uma lista fazendo a transformação dos seus itens com uma expressão que trabalha sobre os dados dessas listas. A função lambda também pode ser utilizada para fazer isso. Em listas pequenas, você não vai sentir muita diferença, mas em listas maiores, com 2.000, 3.000 ou milhões de itens, isso pode se tornar um problema na utilização da função lambda, ok? Ela só pode realizar uma expressão, você não tem como utilizar várias expressões, vários processamentos em um determinado objeto para que venha um resultado qualquer. Ou seja, se você precisar fazer vários processamentos, várias transformações em várias linhas, em vez de fazer vários lambdas que vai receber os parâmetros umas das outras lambdas, né? Uma lambda sobre outra, também existe lambdas aninhadas. Então, interessante seria você fazer uma função onde fizesse todo o processamento necessário em várias linhas para retornar então o resultado daquele processamento para você. Ok? Se você precisar de muito tempo para identificar ou ler uma função lambda e interpretar o que está acontecendo ali, então já é um indicativo para você utilizar uma função definida pelo usuário, ok? Muito bem, esse foi nosso vídeo de hoje, uma introdução breve sobre as funções lambdas, e nos próximos vídeos nós vamos nos aprofundar um pouco mais na utilização da função lambda, na transformação de listas, dicionários, etc. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.